o podcast vale muito a pena escutar, porque a ideia do podcast são ser dois veteranos, o Kent Bazemore mais novo, ali chegando nos 30, o Vince Carter com 40, 41, e contando histórias da liga. E o Vince Carter tem mais de 20 anos de liga, quer dizer, e é muito legal o papo, porque esse segundo episódio foi um papo entre os jogadores ali e tal, e o Curry contando que ele queria ter o tênis, era a época do Vincennes, que era a época que o Carter tava destruindo a liga. Então é bem legal, enfim, só fica essa recomendação aí pra quem quiser escutar. A gente começou no Rookie, foi pra veteranos e voltamos para Rookie. Que vocês não falaram quais são as suas opções de Rookie. A gente ficou devendo o time de Rookies, né? Não, a gente não falou. Bom, Então vamos lá. Falamos do Doncic, falamos da história dele. Ele vai ser o Rookie of the Year. Qual é o time de Rookie of the Year pra você? Pra mim, até o momento, se a NBA acabasse hoje, se caísse uma bomba e explodisse a NBA, o Rookie of the Year seria o Luka Doncic. E montando um primeiro time de Rookies, o primeiro time de Rookies não obedece posições, né? Ao contrário do time da NBA, do time de defesa, são quaisquer 5 Rookies, pode ser 5 armadores ou 5 pivôs. Além do Luka Doncic, eu escolheria o DeAndre Ayton, que eu tenho medo de, às vezes, ele ser aquele jogador good stats in a bad team, que é um cara que consegue números muito altos e se colocar ali em outro contexto, talvez ele não consiga ter números tão altos. Mas eu coloco o DeAndre Ayton com o Luka Doncic, Trae Young, Jaren Jackson Jr., do Memphis Grizzlies, que começou um pouco devagar e agora tá ganhando espaço no time. E o meu quinto rookie, eu estava na dúvida. Eu queria muito colocar um jogador que é uma surpresa, não no draft, porque ele não foi draftado, que é o jogador do Knicks, o Alonzo Trier, que vem jogando muito bem. Eu, particularmente, vi um jogo dos Knicks que ele, vindo do banco, quase conseguiu um triple-double para um jogador que não foi draftado. Deveras uma surpresa, mas ainda assim, na frente dele eu coloco o Colin Sexton, que também começou devagar e agora tá conseguindo jogar melhor pelo time do Cleveland. Houve até acusações, que eu não sei se eram boatos, que os jogadores falaram que ele não sabia nem como jogar direito, não sabia como se comportar dentro da quadra, mas eu acho que eram mais boatos do que verdades, porque eu vi um jogo do Cleveland que ele aparentemente jogou muito bem e sabe jogar sim. Então a minha seleção fica Doncic, Ayton, Trae Young, Jaren Jackson e o Colin Sexton. Então, meu time não tá muito bom. Primeiro, eu acho que hoje, enfim, é indiscutível que o Doncic é favoritaço ao prêmio de Rookie of the Year. Ainda falta muita coisa, enfim, lesões podem acontecer e tal, mas realmente eu acho que o Luka Doncic, ele é inclusive candidato a All-Star. Não sei se vai conseguir, mas não seria uma surpresa pra mim, pelo que ele vem jogando, se ele estivesse lá. Tá cedo ainda, não tô falando que ele merece ser, mas acho que o nome dele vai surgir nesse debate de All-Star daqui a pouco. A minha seleção de rookies não tá muito diferente da do Vavo. Realmente Luka Doncic, Jaren Jackson Jr., DeAndre Ayton, Colin Sexton, e aí a minha última escolha que muda, que ao invés do Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander do Clippers, que tá jogando muito bem num time surpreendente do Clippers. O time do Clippers, eu não sei quem conseguiu assistir o Clippers esse ano. É aquele time que todo mundo sabe, redondo, todo mundo sabe o que tem que fazer. O Tobias Harris tá jogando muito bem. Não tem uma grande estrela. Não tem uma grande estrela, mas é uma máquina muito azeitada. Eu acho que, inclusive, o Doc Rivers, ele é um técnico melhor para esse tipo de time do que com muitas estrelas. Que quando ele pegou o time do Boston antes do Kevin Garnett, etc., ele tava fazendo um trabalho legal, mas aí vieram as estrelas, enfim, ele conseguiu o título e tal. Eu acho que esse tipo de time é um time, ele perdeu os poderes de general manager, porque antes ele era técnico e general manager. Perdeu o filho no time também. Perdeu o filho, que foi trocado pro Washington, né? Enfim, eu acho que ele, focado no trabalho de técnico e com um time sem estrelas, é onde ele consegue realizar melhor. Então, a minha última escolha é o Shai Gilgeous-Alexander, porque eu acho que ele não tá fazendo nada de espetacular, mas tá jogando muito bem. Eu acho que a posição dele, armador, é a posição mais difícil para um novato que chega na liga. Quer dizer, o Ayton, ele tá, por exemplo, com números bacanas, ele tá com acho que 16 e 10 ou algo do tipo. 15.8 pontos, 10.1 rebotes. Exato, 16 e 10 só que para um pivô, esses números, principalmente para um pivô do tamanho dele e com o talento dele, esses números, de certa forma, entre aspas, são mais fáceis de conseguir. Para um armador, a posição hoje
que eu acho mais difícil para um cara passar do basquete, de um outro nível de basquete, seja da Europa ou seja do basquete universitário. E então eu acho que o Shai Gilgeous-Alexander tá fazendo uma excelente temporada. Eu colocaria ele no meu time de rookies. E já que a gente tá falando de premiação, times e tal, falamos do rookies, vamos falar de MVP. Quem, pra vocês, hoje, nessa altura do campeonato, é o MVP e qual que é a seleção? Qual que é a seleção de... A gente combinou de cada um fazer uma lista de 5, do quinto até o primeiro, que estariam na corrida para MVP até o momento. Vou dar as honras ao senhor Guilherme Pinheiro para começar com o seu quinto colocado. Acho que é melhor fazer de baixo pra cima, né? De baixo eu começo com o meu quinto. Com certeza teremos discordâncias aí no meio, porque a corrida tá muito apertada nessa temporada, como nunca se viu, eu acho. Talvez naquele ano que o Barkley teve mais votos para primeiro lugar, mas perdeu o prêmio, porque na soma geral de pontos o Magic Johnson ficou na frente dele. Aquele ano tava parelho. Eu acho que depois desse ano, seria o ano mais parelho. Eu vou fazer o seguinte, vamos lá. O prêmio de MVP a gente sabe que é um prêmio de narrativa. Lógico. Não o prêmio de MVP não necessariamente vai para o melhor jogador, até porque, se isso fosse verdade, nos últimos 16 anos, talvez o LeBron James estivesse ganhando o quê? 12 ou 13. E ele se chama jogador mais valioso. Exatamente. Não é melhor jogador. Exatamente. E no valioso dá pra incluir muitas coisas. Eu acho que algumas narrativas que estão já sendo desenvolvidas nessa temporada, elas já vieram da temporada anterior. Então, já que a ideia é que a gente discuta vários jogadores, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma certa roubadinha no jogo aqui, que é o seguinte, eu não vou considerar o LeBron James na minha lista, porque o LeBron James ele só vai ser MVP, não importa o que ele faça, ele só vai ser MVP se o Lakers conseguir a segunda melhor campanha no Oeste, talvez se conseguir a terceira. Eu acho que, fora isso, se o Lakers terminar em quarto, quinto, era onde o Lakers estava esperando terminar. Eu acho muito difícil o LeBron James ser considerado para MVP. Ele vai terminar em terceiro ou quarto, etc e tal. Além disso, também não vou considerar Kevin Durant e Stephen Curry, porque eu acho que eles acabam se anulando. Eles acabam se anulando. O Curry ganhou 2 vezes o prêmio de MVP antes do Durant chegar em Golden State, e depois que o Durant chegou, eles acabam meio que um anulando o outro, porque se você... Enfim, o Warriors virou essa máquina, e aí você acaba... enfim, eles acabam queimando os votos um do outro, e aí eles não acabam não ganhando. Então eu vou começar com o meu quinto colocado, pensando nisso num cenário sem LeBron e sem Kevin Durant e sem Curry, que é Nikola Jokic, que eu acho que esse ano... O Nikola Jokic, você olha pra ele jogando, ele não parece um jogador de basquete, ele parece aquele cara um pouco parrudo, meio devagar e tal, mas é impressionante. Eu não sei se, assim... Os passes que ele faz pra um pivô, pra um cara que joga daquele tamanho, pra um cara que joga supostamente dentro do garrafão, é impressionante, assim. Esse ano eu vi alguns 3 jogos do Nuggets e ele acerta passes que é passe de armador, é passe até com certo flair, quer dizer, tipo, fazendo graça mesmo, sabe? Passes com gancho, enfim, impressionante. Eu acho que ele tá jogando muito bem. O Nuggets... por conta dele e por conta de uma evolução do Jamal Murray também, enfim, e acho que uma evolução do time como um todo, o Nuggets tá super bem esse ano, inclusive foi uma das minhas garantias nos playoffs, então meu quinto colocado é Nikola Jokic. Bom, eu não coloquei o Jokic no meu top 5, embora... Eu tinha feito um vídeo, quando tinha passado uma semana de NBA, de temporada regular, eu fiz um vídeo lá no Boom Shakalaka, que eram os prêmios da NBA, caso ela só durasse uma semana. E eu tinha colocado o Jokic de MVP da temporada. Se a NBA só tivesse, alguns times tinham 2, alguns 3, alguns 4 jogos. Porque ele começou muito bem. Depois ele deu uma queda, ele teve até alguns jogos com a produção bem baixa. Eu não coloquei ele no meu top 5. Até já dei spoilers aqui. Meu quinto colocado, ao contrário do que o Gui falou, é o Stephen Curry. Eu explico por quê. Ele começou a temporada muito bem. Os números dele são até melhores do que a temporada 2015-2016, onde ele ganhou o prêmio de MVP unânime. É o único MVP unânime da história da NBA, com todo o merecimento, obviamente. Não sou eu que ia discordar de uma votação unânime. E os números dele nessa temporada, eles estão até melhores do que naquela temporada, questão de aproveitamento, pontos e tudo mais. A questão é que ele perdeu muitos jogos. Ele acabou ficando, acho que 10 jogos fora nessa temporada. Inclusive, nesses 10 jogos, o Kevin Durant botou a bola debaixo do braço e ele conseguiu números muito acima das médias dele nas últimas temporadas. Mas agora o Stephen Curry voltou nos últimos jogos. Eu acredito que se ele conseguir retomar o que ele fez nesses primeiros jogos antes dele se machucar,
ele tem potencial sim de, mesmo jogando junto com o Kevin Durant, de poder ser um candidato a MVP novamente. Eu só quero deixar claro, eu não discordo da presença do LeBron James ou do Curry ou do Durant na discussão. Eu só para fins de fomento de debate, eu excluí eles da minha lista, inclusive esperando que o próprio Vavo coloque na dele, porque a gente já vai acabar discutindo. Fomento de debate é o famoso medo de haters? É isso. E a sua quarta posição, Guilherme? Bom, era um cara que, semana passada, quando a gente gravou o primeiro episódio do podcast, ele tava muito mais alto na minha lista e teve uma semana não muito boa, mas eu acho que ele ainda vai participar bastante dessa corrida, que é o pivô do Philadelphia, Joel Embiid. Ele teve uma semana não muito boa, os jogos dele com menos pontos e tal, e aí temos um primeiro sinal de problemas em Filadélfia. Eu tinha comentado semana passada que muito possivelmente os problemas com a chegada do Jimmy Butler seriam com o Ben Simmons. Eles aparentemente se dão super bem, eles até começaram a jogar com um headband, os dois, né? E o Embiid deu uma declaração essa semana que está incomodado com o desempenho dele nos últimos jogos, porque inclusive ele acha que ele tem sido usado de uma forma errada, como o chamado stretch five, quer dizer, com um pivô que fica na linha dos 3 para abrir espaço no garrafão. Ele acha que ele não deve ser usado assim, que o chute de 3 é mais um instrumento para facilitar o jogo dele dentro do garrafão e não o principal instrumento dele. Então, quer dizer, ele teve uma semana mais baixa de produtividade, deu essa declaração, e o próprio Jimmy Butler deu uma declaração falando que entende as razões. Quer dizer, o Butler acabou de chegar, ele não vai ser maluco de já quebrar o pau agora, né? Emendando, como o meu quarto colocado também era o Joel Embiid, eu ia dizer que os últimos 4 jogos do Embiid, pra quem tá com uma média de quanto? 26 pontos na temporada, os últimos 4 jogos dele, 16, 15, 10 e o último ele não jogou. Então, pelo menos nos pontos, na eficiência também, ó. 5 de 12, 4 de 13 e 5 de 17, os últimos 3 que ele jogou. E esse de 10 pontos foi um jogo contra o Toronto, onde o Kawhi Leonard acabou com o jogo, fez o que quis, dentro do garrafão, fora do garrafão. Então, quer dizer, não só o desempenho ofensivo, mas também o defensivo, né? Terceiro lugar, justamente quem eu acabei de falar, Kawhi Leonard. Eu acho que... Eu pensei em não colocar o Leonard na minha lista, porque ele vem sendo poupado em alguns jogos, então ele tem alguns jogos a menos, acho que ele já perdeu 6 ou 7 jogos essa temporada, todos por ter sido poupado, né? Mas é impressionante, e esse jogo contra o Philadelphia foi o jogo que realmente me fez ver que ele ainda não está rendendo o que a gente já viu ele render nos 6 jogos fora, né? Ele não tá rendendo ainda o que a gente já viu ele render no Spurs, mas o que é um problema pra liga, porque ele ainda não 100% tá jogando desse jeito. Quando ele quer dominar uma partida, ele realmente é uma força, apesar da derrota. O Toronto ganhou esse jogo contra o Philadelphia, vem de 2 derrotas agora, perdeu ontem pro Bucks, né? Enfim, depois a gente vai falar dele. Eu acho que o Kawhi tem ainda espaço para crescer, para adquirir ritmo. E eu acho que o mais importante da temporada dele é que o Kyle Lowry não vem bem, né? Que era realmente, quando o DeRozan tava lá, o Lowry era esse segundo jogador, essa segunda estrela do time, e agora ele não vem bem nos últimos jogos. O irônico é que ele começou bem na temporada, o Lowry. Eu lembro de ver corridas pra MVP, enfim, outros podcasts de programas de TV, que colocavam o Kyle Lowry ali na corrida pra MVP. E isso é curioso, porque realmente parece que à medida que o Kawhi Leonard vai melhorando, ele vai decaindo um pouquinho. O último jogo ele jogou 33 minutos e não marcou nenhum ponto. Zero de 5. E você não espera isso do cara que supostamente é a segunda estrela do seu time, né? Eu vou ter que mudar um pouco a ordem, porque a gente não tem como falar de novo dele. O primeiro lugar do meu ranking é o Kawhi Leonard. Mudei a ordem, tive que falar. Tudo bem. Porque senão a gente tem que falar dele 2 vezes. Tudo bem. Mas eu explico por quê. Porque existe um número que é mais importante do que qualquer coisa na corrida pra MVP, mesmo que inconscientemente. Ele só não foi levado em consideração no ano do triple-double do Russell Westbrook, que é o número de vitórias do time.
Isso, no contexto de jogador mais valioso, o número de vitórias do time importa, sim. Mesmo que a gente queira tirar isso de lado, não tem como. O Toronto Raptors... Essa discussão, inclusive, é eterna, porque todo ano tem um jogador que tem estatisticamente tem números absurdos, mas tá num time que tá ali com